Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Exatas. Agora vai a estação 14, Escola de Exatas. Pessoal, eu quero trazer para vocês 3 situações onde a gente tem figuras geométricas, uma inscrita na outra. E eu coloquei em cada uma dessas situações circunferências inscritas dentro de polígonos em si, que são um quadrado, um triângulo isósceles e um pentágono. A nossa ideia em si é como resolver, professor, como relacionar em si as medidas dessa circunferência em relação às figuras que a inscrevem. Então vamos lá. Primeira coisa, se eu tiver uma circunferência inscrita em um quadrado, como que a gente relaciona? Perceba que esse aqui é o mais simples de todos. Por quê? Porque o diâmetro da circunferência é o próprio lado do quadrado. Portanto, o raio da sua circunferência vai ser metade do lado do seu quadrado. A partir daí, você já consegue relacionar as áreas. Como que os professores perguntam, né? Como que os vestibulares trazem perguntas sobre esse tema? Eles criam essa situação e pedem para você calcular, talvez, em alguns momentos, a área da circunferência, a própria área do quadrado, ou mais, a área dessas secções, dessas regiões em si, que tem, né, de diferença entre as áreas do quadrado e a área da circunferência. Mas é muito simples. Uma vez em si descoberta a área da circunferência, pela relação que o raio é metade do lado, e sabendo a área do quadrado, a diferença entre as áreas vai dar exatamente a área de cada cantinho desse aqui. Então é muito tranquilo. E se ele perguntar apenas um deles, é só você pegar esse resultado e dividir por 4. Vamos para a próxima figura. Eu tenho um triângulo isósceles, certo? Então essa medida aqui de baixo, eu até coloquei aqui, ó, vou colocar que essa medida aqui de baixo é diferente das outras medidas. Beleza. Como que eu calculo a relação, né, entre a circunferência e esse triângulo? Gente, perceba o seguinte, eu vou traçar uma reta aqui que é a altura do triângulo como um todo. Perfeito. A partir dessa altura do triângulo, eu vou traçar um raio aqui, ó, que toca uma das laterais de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. A partir daqui, eu tenho esse triângulo aqui formado. Então a gente formou um triângulozinho aqui, ó, certo? Esse triângulo, ele é semelhante ao triângulo que forma aqui metade da base que a gente tem no triângulo isósceles. Logo, por semelhança de triângulos, a gente consegue trabalhar o seguinte. Se esse ângulo é 90 graus, esse ângulo é beta, esse ângulo aqui será alfa. Para o triângulo maior, se esse ângulo aqui é 90 graus e este é beta, obviamente esse daqui será alfa. Então a gente consegue relacionar que eles são sim semelhantes pelos seus ângulos. A partir daí, meu amigo, é muito simples. A gente vai fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, esse cateto por esse cateto. Só que esse cateto aqui é o próprio raio. E esse cateto aqui é uma parte da nossa lateral. Poderia fazer assim. Outra possibilidade. O cateto é o raio e essa parte aqui, que é a nossa altura. Seria a altura total menos o raio. Então, eu vou fazer por aqui. Ó, raio, altura total menos o raio. Certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, raio, altura total menos o raio. Primeira relação. Eu girei em torno do ângulo alfa. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Aqui a gente tem L sobre 2. E aqui a gente tem L. Então, o que eu fiz? Cateto pela hipotenusa, cateto pela hipotenusa. Certo? E aí a gente consegue, por semelhança do triângulo, relacionar essas medidas. Tendo o valor do lado do nosso triângulo, a gente consegue achar o raio da circunferência e, a partir daí, resolver esse tipo de problema. É bem tranquilo. A próxima figura em si, já é um pentágono regular. E no caso de pentágono regular, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu tenho aqui todos os lados que são iguais, a circunferência está inscrita dentro desse pentágono. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pequeno triângulo equilátero. Porque um triângulo gerado dentro de um pentágono regular é um triângulo equilátero, onde os lados desse triângulo é o próprio lado do pentágono. Feito isso, a gente vai separar metade em si dessa figura. E a gente vai ter um triângulo